Olá, bom dia pessoal. Vamos dar continuidade aí às nossas atividades, né? Espero que estejam todos bem. Então, vamos dar sequência aos nossos conteúdos, dessa vez com um assunto do livro novo, tá certo? Eu não sei se vocês já estão com os livros do ano todo, mas esse assunto ele é referente ao módulo 9, tá certo? Da sequência de vocês. Eu já postei um material complementar que pode ser utilizado tanto para quem tem livro quanto para quem não tem, tá certo? Quem tem livro, ótimo, vai usar o material complementar e vai também estar usando o conteúdo do módulo, tá certo? Então, o assunto que nós vamos trabalhar nesse momento, nessas primeiras aulas, é a questão da formação territorial do Brasil, tá certo? Sei que a gente vai mudar um pouco a temática que a gente estava trabalhando, né? Estava dando um giro sobre geopolítica, sobre os Estados Unidos, e agora nós iremos voltar a falar sobre o território brasileiro, beleza? Então vamos lá. No módulo de vocês, a partir da página 4, nós temos as questões do Brasil. Para a gente entender um pouco sobre o território brasileiro, a gente tem que entender primeiro seus limites e suas fronteiras, tá certo? Aqui na tela de vocês podem estar observando que eu coloquei algumas informações que eu vou estar repassando para vocês também, tá certo? Antes de a gente falar sobre esse conteúdo do Brasil, a gente tem que entender um pouquinho sobre seus limites. A gente tem que entender o que é um limite, na verdade. O que é um limite territorial? Limite territorial, pessoal, são linhas imaginárias estabelecidas entre países, estados ou municípios. Aqui no Brasil, a gente utiliza conceitos diferentes para cidades e unidades federativas, tá certo? Por exemplo, entre cidades, nós utilizamos o termo limite territorial. Entre unidades federativas ou estado, nós utilizamos o termo divisa. E entre países, nós utilizamos o termo de fronteira. Mas todas essas alcunhas que eu passei para vocês, elas são considerados limites territoriais, tá certo? Esses limites, eles podem ser naturais ou podem ser artificiais, tá certo? Os limites naturais são aqueles que apresentam formações naturais oferecidas pela natureza, tipo um rio, uma floresta, uma cachoeira, algo que a natureza colocou lá para dividir o território, tá certo? E nós temos os limites territoriais artificiais, que são aqueles impostos pelo ser humano, no espaço geográfico, né, modificado, que pode ser uma ponte, pode ser uma rua, pode ser uma estrada, pode ser um prédio, entendeu? Então, os limites artificiais, eles são lá, eles são colocados pelo homem. O homem vai lá e modifica a paisagem. Na ciência geográfica, geograficamente falando, né? Fronteira é o termo utilizado para designar as áreas próximas aos limites, tá certo? Ou seja, as áreas que correspondem às extremidades. Se tivermos um exemplo assim, a linha divisória entre o Brasil e o Paraguai, tá certo? A fronteira seria o espaço geográfico correspondente às proximidades desse limite. Nesse caso, a fronteira ou área delimitada seria o Rio Paraná, que seria o nosso limite natural, como eu acabei de falar para vocês, né? E nós teríamos, então, também uma fronteira artificial, que seria a Ponte da Amizade, que foi construída em parceria entre Brasil e Paraguai. Então, nós temos aí o limite natural, que seria o Rio Paraná, e nós temos a Ponte da Amizade, né? Que são limites que formam as fronteiras de Brasil e Paraguai, tá certo? Então, normalmente nessas fronteiras são instaladas bases militares. Para que bases militares instaladas na fronteira? Justamente para proteger as suas fronteiras, entendeu? Para que não haja migração irregular, contrabando, tráfico de drogas, de armas, esse tipo de coisa, tá certo? Então, na maioria das fronteiras dos países, são instaladas bases militares.
que podem ser protegidas por forças armadas, como a Marinha, como o Exército, como a Aeronáutica, como a Polícia Rodoviária ou a Polícia Federal, tá certo? Então, já o termo território, no caso, ele apresenta diferentes definições quando a gente fala de geografia, né? Nesse caso aqui no Brasil, a gente define o território como uma área delimitada por fronteiras. Que o Brasil é um território com uma área delimitada por fronteiras. Porém, esse território, essa área delimitada, ela é controlada pelo Estado. O que seria o Estado? Os governantes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, tá certo? Então nós temos um território nacional brasileiro, tá certo? Que é um termo bem recente utilizado na geografia, pois ele foi construído somente quando nos tornamos independentes lá atrás em 1822. Até então, lá no período colonial, né, o Brasil era considerado um território português, só que fora da Europa, né? Que seria, no caso, um território descontínuo da metrópole. Bem, chegamos aqui na nossa atualidade. Para a gente entender esse processo da formação territorial brasileira, a gente também tem que entender como está formado o território brasileiro atualmente, tá certo? Em questão de área, hoje em dia o Brasil ele é o quinto maior país do mundo, é o quinto mais extenso. Em área territorial, o Brasil só perde em território para a China, para o Canadá, para os Estados Unidos, entendeu? E então o Brasil ele possui hoje a quinta maior dimensão territorial do mundo, tá certo? O Brasil é o quinto país mais extenso do mundo. Outra curiosidade que nós podemos passar sobre o Brasil é que ele também é o quinto maior país mais populoso do mundo. Então, vocês podem observar aí na tela que nós temos o Brasil como o quinto país mais extenso do mundo, com uma área de 8.514.876 km², onde a sua maior parte ele se encontra no hemisfério sul. Hemisfério sul, para quem não lembra, todo o território que fica abaixo da linha do Equador, tá certo? O Brasil ele está totalmente localizado à esquerda do meridiano de Greenwich, também conhecido como hemisfério ocidental. Tá certo, pessoal? Aqui vocês podem observar algumas informações. Nós temos a Rússia como o país mais extenso, o Canadá como o segundo país mais extenso, a China o terceiro, os Estados Unidos o quarto e o Brasil o quinto. Uma curiosidade, os Estados Unidos eles só ocupam esse status de quarto país mais extenso do mundo devido aos os dois territórios descontínuos que ele possui, que no caso é o Alasca e o Havaí. Se não fosse esses dois territórios, o Brasil ocuparia o posto de quarto país mais extenso do mundo. Mas isso aí já é outro caso, isso aí já é uma questão mais geopolítica que não vem ao caso agora, certo? Bem, o Brasil ele está na chamada zona intertropical. Por isso que no Brasil predominam os climas quentes, né? Muita gente não entende por que no Brasil faz tanto calor e na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Peru, na Venezuela faz tanto frio. Pessoal. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, o Brasil ele possui um território gigantesco. E esse território ele se espalha por toda a zona intertropical. Que zona é essa, pessoal? É a zona que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que é justamente a área mais quente do globo. Por isso que 70, 90, 80% do território brasileiro, vamos ser mais exagerados, 90% do território brasileiro ele está nessa chamada zona tropical. Por isso que aqui predominam climas quentes, calor. Nós temos um pequeno pedaço territorial que fica na região sul do Brasil, abaixo do Trópico de Capricórnio, que fica na zona temperada sul. Por esse motivo que a região sul é considerada a região mais fria do Brasil, certo? O Brasil ele possui
fronteiras também gigantescas. Nós temos as fronteiras, a oceânica, no caso, a fronteira oceânica do Brasil, que também conhecido como nosso litoral, né? Que mede 7.367.000 quilômetros, ou seja, tem muita praia aqui para a gente explorar. E nós temos a nossa fronteira continental, no caso, a fronteira que passa pelo continente americano, a chamada fronteira terrestre, que mede 15.719.000 quilômetros. Então, nós temos a nossa fronteira litorânea, que é onde ficam nossas praias, e nós temos a nossa fronteira terrestre, que é onde o Brasil limita-se com os países da América do Sul. Nós temos os pontos extremos no Brasil, tá certo? Nós temos o ponto mais a norte, que seria o que a gente chama de ponto mais setentrional, que é a nascente do rio Ailã, que fica lá no Amapá, tá certo? Nós temos o ponto extremo ao sul, que é o Arroio Chuí, que fica lá no Rio Grande do Sul. A leste nós temos a Ponta do Seixas, na Paraíba, e a oeste nós temos a nascente do Rio Moa, que é o nosso ponto mais ocidental, que fica lá no Acre. Então, recapitulando essas informações, nós temos o ponto mais setentrional, que seria a nascente do rio Ailã, que é lá no Monte Caburaí, no Amapá. Nós temos o ponto mais meridional, que fica no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. O ponto mais oriental, que é a Ponta do Seixas, na Paraíba. E nós temos o ponto mais ocidental, que é a nascente do rio Moa. Tá certo, pessoal? O Brasil ele ocupa grande parte do território sul-americano, tá certo? O Brasil ele possui fronteira com 10 dos 12 países da América do Sul. Na verdade, são 13, né, contando com o Brasil. Então, dos 12 países possíveis do Brasil se limitar, ele limita-se com 10. Os únicos países que o Brasil não faz fronteira é com o Chile e com o Equador. É uma informação importante que normalmente é bastante abordado em provas de concurso, de vestibular. É uma pergunta simples, mas muita gente se enrola nessa questão, certo? Como todos nós sabemos, ou deveríamos saber, né? O Brasil ele foi descoberto, né? Pelo menos por um único povo que se declarou descobridor, por portugueses, lá no século XVI, lá em 1500, as caravelas de Cabral. Não vou entrar mais no assunto de história, que não é o meu forte aqui. Então, o território brasileiro foi descoberto, foi explorado pelos portugueses lá no século XVI. Não à toa, hoje em dia, o nosso idioma é o português, né? A nossa herança cultural aí dos nossos colonizadores, ou exploradores, como queira. Mas no Brasil, ele também foi colonizado, ou foi explorado por vários povos também, principalmente por espanhóis, holandeses, franceses, até ingleses. Foram alguns dos povos que passaram por aqui lá no século XVI, XVII, por aí, tá certo? A América Latina, ela herdou o idioma espanhol, português, o inglês, o francês e o holandês. Por quê? Foram os povos que colonizaram boa parte do território dos países aqui na América do Sul. Como o Brasil ele é o país mais extenso, o Brasil possui predominância no território. Então, o português ele é o idioma predominante aqui no território. Não predominante por ter mais países que falam português, mas sim pela população do Brasil que fala praticamente toda fala português. Então, nosso idioma é predominante aqui no continente sul-americano. Já o espanhol, ele está presente na maioria dos países da América, chamada América Latina, né? Que cobre todo o continente sul-americano, a América Central e o México na América do Norte. Aqui no continente americano também nós temos o francês, ainda que falado na Guiana Francesa, em parte do Canadá. Nós temos o holandês, que é um idioma oficial do Suriname. E nós temos o inglês, que é o idioma oficial da Guiana. Também é falado em alguns países da América Central.
O holandês também é falado em alguns países da América Central. Então, esses são os idiomas predominantes aqui no continente americano. O Brasil, por ser um país, como eu disse a vocês, se fica numa região bem quente, então o Brasil ele predomina aqui os climas quentes, tá certo? Então nós temos 4 variações climáticas consideradas quentes, que é o clima equatorial, o clima tropical, o clima litorâneo, o clima tropical de altitude e o clima subtropical, que não é um clima muito quente, mas ele é considerado quente por padrões europeus. Ok, pessoal? A partir da próxima aula, e esse material ele já está posto lá no Google Sala de Aula para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de expansão territorial do Brasil, certo? Nós entendemos até então como é que o Brasil chegou a esses números que eu passei para vocês. E a partir da próxima aula, eu vou explicar a vocês como ocorreu o processo de ocupação e expansão territorial no Brasil. Então, desde lá do século XVI, com a chegada de Cabral, até meados do século XIX, século XX, entendeu? E foi praticamente quando se concluiu o processo de expansão territorial brasileira. Ok, meninada? Então, espero que eu tenha sido claro nas minhas informações. Na próxima aula, a gente dá continuidade ao conteúdo, certo? E eu vou estar postando para vocês essa aula. Então, bons estudos a todos.